Amém. Louvado seja o Senhor, né, irmãos, por essa oportunidade que nós temos de estarmos celebrando esse Dia das Mães, mesmo no meio da pandemia. A Rosângela conversava comigo algumas semanas atrás, falava como seria difícil, né? A igreja ficou um período sem culto presencial, e agora que estão retornando os cultos presenciais, é que nós estamos retornando à frequência. Então, como fazer aquela apresentação bonita, ensaiar as crianças, é um desafio que o Senhor tem colocado nessa pandemia. Mas louvado seja o Senhor por essa oportunidade, porque é Ele que abençoa, é Ele que realiza tudo isso. E agora nós vamos ter um momento de oração e vamos apresentar as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. E logo em seguida eu quero estar meditando com os irmãos numa breve reflexão a respeito do Dia das Mães. Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós queremos interceder pelas famílias da Tua igreja. Queremos apresentar diante do Senhor, ó Pai, cada família, Senhor, cada pessoa, Pai. Queremos Te apresentar também os enfermos, ó Pai, como a Ângela que está no hospital, Senhor, o Alessandro e tantos outros irmãos, Senhor, que têm enfrentado dificuldades nessa pandemia, Pai. Visita cada um deles, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, traz cura e restaura, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, abençoe esse momento da Tua palavra, Pai, que possamos ouvir, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas, que lições preciosas nós temos aqui, Senhor, que possamos meditar e crer no Senhor, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Nesse Dia das Mães, o que poderíamos falar? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse papel dessa pessoa tão especial? Então a gente vai hoje meditar sobre alguns exemplos de algumas mulheres, algumas mães da Bíblia, e ver o que é aquilo que a gente tem. O interessante é que o livro de Provérbios, quando ele fala sobre a mulher virtuosa, no capítulo 31, ele fala no versículo 28 e 29, o seguinte, ele fala a respeito do papel dessa mulher virtuosa como mãe, e ele começa falando assim: seus filhos se levantarão e a elogiarão, o seu marido também a elogiará, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, já começa exaltando que essa mulher virtuosa de Provérbios também é uma mulher que é uma boa mãe, que encontra o elogio. Mas como refletir sobre isso, né? Nesse tempo de pandemia, eu sei que tem sido muito difícil, nós temos visto muitas perdas e sabemos que é difícil, né? Algumas mães, que nesse momento algumas famílias que não têm o que celebrar por causa da perda da mãe, sentem aquela tristeza da perda. Algumas mães também sentem... Vanessa, desculpa, Júlio, a classe dos jovens tem hoje? Lá embaixo, né? Já desceram, né? Vai ser aqui no tempo, desculpa, tá? Então, nesse tempo de pandemia, né, às vezes a perda de uma mãe para uma família é um momento difícil de se comemorar, a perda de um filho também, mas eu quero te lembrar uma coisa, eu tive uma lição muito importante sobre isso. Cada lágrima que você derrama, cada momento de tristeza é um momento de alegria que você está celebrando, é uma recordação boa que ficou no seu coração. Então você que está nesse dia hoje, chorando, com o seu coração triste, eu quero te dizer que essas lágrimas, elas são recordações de momento de alegria que você passou com a sua família, com a sua mãe, com o seu filho, é um momento de alegria que você passou com essa pessoa, com esse momento de perda, e que você possa nesse momento recordar dos bons momentos que você teve. Eu lembro da minha mãe, né, nós perdemos ela numa luta para o câncer, e ela era uma espécie que, como base, né, no domingo ela cobrava para que a gente estivesse na casa dela, quando não passava ela ligava, sempre cobrando. Então ela era aquela que reunia a família, aglutinava. Depois da partida dela, a gente continuou reunindo, mas não era a mesma coisa, a gente sabia. Então eu sei como que uma mãe é importante. E de curiosidade, né, os irmãos que não estão aqui na igreja, mas estão em casa, a Rosângela espalhou um monte de frases, meu filho chegou aqui, já começou a mostrar algumas para minha esposa, né? Eu vou falar pela última vez, né? Mas essa é a 100ª vez que eu estou falando. Engole o choro, você acha que eu sou sócia da Light? Essa é um pouquinho mais antiga, né, irmãos? Os mais novos não sabem o que é a Light, né?
e não fez mais do que a sua obrigação. Por quê? São frases que nos relembram o que é ser mãe, né? E nesse mundo moderno tem sido uma tarefa muito difícil ser mãe. Por quê? Porque você tem que se dividir entre a sua vida profissional, a sua vida do lar, a dona de casa, a esposa e também ser mãe. Então não tem sido fácil. E além disso, a gente ainda encontra um outro fardo, né? Algumas pessoas hoje levantam uma bandeira de que é melhor não ser mãe, e você olha aí na internet, tem algumas publicações de pessoas que defendem, né, essa opinião e colocam vários motivos do porquê não ser mãe, mas a gente sabe que isso é uma inversão de valores, porque a palavra de Deus diz que os filhos são bênçãos, que a maternidade é algo especial, e a gente vai falar sobre isso, vai ver como Deus olha a maternidade e o fato disso. Então a maternidade não é um fardo, pelo contrário, é uma bênção que o Senhor dá e concede a todas elas. E essa tarefa de ser mãe, esposa, profissional, elas se completam para a mulher, e graças a Deus por isso. E a gente pode ver isso na primeira mulher, Eva, né? O primeiro poema que nós temos na Bíblia, que se encontra lá no capítulo 2 de Gênesis, ele fala a respeito da mulher. Então o primeiro poema que nós temos na Bíblia, ele exalta a singularidade da mulher e a igualdade dela. Por quê? Porque Adão disse o seguinte, olha: então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então Adão, nesse primeiro momento, ele exalta o seu vínculo, né, e o seu parentesco, porque é osso do meu osso e carne da minha carne. E também exalta o quê? A igualdade, porque quando ele chama de em algumas traduções varão e varoa, é justamente isso, é como se falasse um homem e mulher, né, na tradução do texto hebraico lá. Então ele está dizendo, a palavra lá é que ela faz parte de mim, ela é igual a mim. Então em nenhum momento a mulher é colocada em condição de inferioridade na palavra de Deus. E o primeiro poema que é escrito para exaltar a mulher, a gente já encontra essa figura onde Adão exalta a igualdade que existe, né, e não uma diferença entre eles, mas ele coloca ela na mesma condição que ele, porque você olhando ali a tradução, alguém pode dizer assim, é homem, útero, é como se fosse assim, o sentido da palavra que ele usa ali, para dizer que essa é varoa e eu sou o varão. Então ele está exaltando essa igualdade que existe, e mulher não foi colocada, tirada da costela para ser colocada sobre a sua cabeça ou sobre o seu pé, mas pelo contrário, foi colocada para quê? Para caminhar junto ao homem, é a sua ajudadora. E além do mais, né, mulher, a própria palavra Eva, que significa aquela que dá vida. Então Deus compartilha um atributo dele, porque Deus é o Criador, e cabe à mulher gerar essa vida. Então Deus compartilha um atributo dele, permitindo que a mulher possa gerar vida. E assim foi com Eva. Então Eva significa vida. Então a gente percebe a importância que a mulher tem, e a gente não pode diminuir em nenhum momento esse papel que a mãe também tem. E a Bíblia serve para isso, para justamente exaltar. Eu achei uma frase na internet que eu achei interessante, né? A vida não vem com um manual de instruções, mas vem com uma mãe. E muitas mães são instrumentos para abençoar o Senhor. E a primeira lição que eu queria compartilhar sobre as mães da Bíblia é sobre aquela primeira lição que começa antes de você ser mãe. O desejo de ser mãe, o desejo de ter filhos, de poder abençoar as gerações. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né? Então a primeira lição começa justamente com isso, com esse desejo da mulher gerar filhos, mas não conseguir. Como no caso de Sara, que já era uma mulher em idade avançada e recebe a promessa do Senhor, que Deus disse a Abraão, que de agora em diante a sua mulher não se chamará mais Sarai, mas será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos. Então Deus deu uma promessa a Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra, e que em Sarai Deus abençoaria e faria dela uma mãe de grande nação. Mas ela não podia ter filhos e já era uma mulher de idade bem avançada. E nós sabemos o que aconteceu. A segunda esposa
dos nossos patriarcas é Rebeca, né, que passou pela mesma situação, era estéril e não podia dar filhos. Então lá em Gênesis 25, 21 fala: e o Senhor respondeu à oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou e teve filhos. E Raquel, a esposa de Jacó, também não podia ter filhos, e aí ela orou e pediu ao Senhor, e o Senhor também abençoou. E o que falar de Ana? Ana, que chorava e se derramava diante do altar do Senhor, e ela queria poder ser mãe, e não podia. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque nada substitui o papel da maternidade para uma mulher. Se você olhar para Sara, ela tinha servas, muitas servas. Abraão tinha posses. Se você olhar para Rebeca, ela também tinha, Isaac também tinha prosperidade. Se você olhar para Raquel, ela tinha o amor do seu esposo, ele aceitou trabalhar 14 anos por ela. Se você olhar para Ana, você vai ver que Ana era uma mulher que recebia o carinho de Eucana, recebia toda vez porção dobrada da sua outra esposa Penina, para poder oferecer ao templo sacrifício, mostrando o valor que tinha. Mas por não ter filhos, elas não se sentiam completas. Então isso mostra que a maternidade completa o papel que a mulher tem, de gerar vida, porque esse foi o propósito que o Senhor criou a mulher. Amém? Então louvado seja o Senhor, porque nós temos as mães, e porque Deus abençoou isso. Então a gente sabe que Deus, né, surpreende a gente com isso. Então as mães, elas querem filhos, elas não querem posses, propriedades, o amor do seu marido. Elas desejam ter filhos. É isso que a palavra de Deus ensina, e a gente pode tirar essa lição preciosa com essas mulheres. Mas eu não quero estragar o Dia das Mães, mas eu quero dizer que as mães também têm defeitos. Por quê, meus irmãos? Não porque elas são mães, não é o papel da mãe que está errado, mas é porque elas são humanas. E a gente pode aprender com alguns exemplos. Por quê? Porque às vezes a mãe não se dá conta do poder de influência que ela tem na vida dos seus filhos, de formar e mostrar para elas. Então vou só mostrar dois exemplos aqui. Rebeca, que nós falamos que queria ser mãe, acabou o quê? Ensinando o seu filho a enganar o seu pai e trapacear contra o seu irmão. Isso é um exemplo? Isso é um exemplo que mostra o poder de uma mãe? Ou a Thalia, né, que foi filha nada mais do que Jezabel, que em Apocalipse Jezabel é relembrada como aquele povo, aquelas pessoas que seguem a falsa adoração. A Thalia, que fazia parte do reino do norte, se casa com Acasias, né, que era rei em Judá, e depois que ele morre, ela vê uma oportunidade de aumentar o seu poder sobre aquele reino, e aí ela se declara rainha, mata todos os descendentes da dinastia, né, tentando o quê? Usurpar o trono de Judá. Então ela tenta matar a todos. Você encontra esse texto lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23, se você não conhece essa história, você abra lá e leia, e você vê que depois disso ela tenta matar todos os descendentes, impedindo inclusive até a descendência do próprio Jesus. Por quê? Porque era do reino de Judá que viria o Messias. Mas aí os homens escondem, né, uma criança, um bebê, Joás. Depois que ele tem 7 anos de idade, eles apresentam ao povo que aquele era o descendente verdadeiro de Judá, e logo em seguida, né, eles acabam matando Thalia, uma filha que foi instruída por reis perversos como Acabe e Jezabel, tentando destruir toda uma linhagem para poder manter o seu poder. Então às vezes nós não se damos conta do poder que uma mãe tem de influência. Se você não conhece essa passagem, eu te desafio a ler. Então lê aí 2 Reis, capítulo 22 e 23, aí vai falar um pouquinho sobre isso. Ela reinava sobre o reino do norte, depois ela acaba se casando e exerce influência, depois ela se declara e tenta matar. E isso nada mais é do que promessa do Senhor, de que Ele ia manter o seu reino. Então mesmo que as pessoas se levantem, Deus permanece nisso. É uma lição importante para a gente entender, né? O que vai falar da mãe de Herodias, né, que pede a Herodes a cabeça de João Batista, e tantos outros maus exemplos que nós temos de mãe na Bíblia. Mas a gente precisa entender que a mãe, ela tem um papel fundamental na instrução e em criar o seu caminho. E isso excede
tudo aquilo que qualquer outra pessoa possa ter, porque é um relacionamento muito íntimo da mãe com o filho. E como que a gente percebe isso? Que a mãe, ela é capaz de renunciar o próprio filho por amor a ele. Quem falar de Joquebede, que viu ali Moisés correndo risco de morte, ser morto por causa que era uma ordem do rei matar todas as crianças, ela prepara um cesto, molha, passa betume, coloca ele e depois ele é levado até a filha de Faraó. Ela aceitou saber que ele seria criado longe dela, abriu mão dele. Depois ela vai cuidar dele durante um período, mas ele abriu mão dele sabendo que ele viveria no palácio para preservar a sua vida. Só um coração de mãe é capaz disso, né? Então Êxodo capítulo 1, 1 Reis capítulo 3, Salomão, depois de ter recebido aquela visão do Senhor que tinha recebido sabedoria, quando Deus pergunta o que tem, então é levado para ele um caso para que ele julgue, de duas mães, uma criança morta e uma viva, e aí mostra bem essa realidade, né? Como resolver aquele dilema. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança a ela, não a mate. E a outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, corte ao meio. Então o rei deu o veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, porque ela é a mãe, né? 1 Reis capítulo 3. Então a gente tem essa lição preciosa de Salomão, que a verdadeira mãe é capaz de abrir mão por causa do seu amor. E quantas vezes você, mãe, já se privou de tantas situações por causa do seu filho? Eu sou pai, eu estou falando aqui como um homem, tá? Mas eu sei, porque eu acompanho a vida da minha esposa, eu vejo a minha mãe, eu vejo outras irmãs, o que é estar naquele momento de hospital, onde quantas vezes você já orou: Senhor, tira essa enfermidade do meu filho, se pudesse, passa para mim, mas não deixe ele sofrer. Só um coração de mãe é capaz de sentir isso, né? Então eu tenho certeza que você que é mãe, sabe o que eu estou falando, embora eu não seja capaz de sentir essa dimensão desse amor que você tem pelo seu filho, aquele que você carregou ali 9 meses junto com você, que você trata com todo o seu carinho, tá? Então o coração de mãe sempre busca o melhor para o seu filho, mesmo que isso custe o que mais ela ama, que é a presença do seu filho. Então isso é um papel de mãe, né? E a difícil tarefa, né? A lição, né? Que nós temos, a lição de ensinar e educar os nossos filhos ao quê? Viverem no caminho do Senhor. Então o que falar de Ana, que durante aquele período em que desmamava Samuel, falava: Samuel, eu vou te levar para o templo, e ali você vai ser um servo do Senhor. E ali Samuel foi o último juiz, e julgou Israel como nenhum outro juiz havia julgado até então. E Samuel é uma figura marcante que nós temos, e o tempo que ele passou com a mãe, serviu para impactar e mostrar: filho, você é o filho da promessa, você é o que eu queria, eu prometi dedicar você ao Senhor. O que falar da esposa de Manoá, como muitas mulheres, a esposa de Manoá, quando você vai ler lá no livro de Juízes, você nem encontra o nome dela, mas o anjo aparece a ela e diz: olha, você vai ser mãe. Sansão, que vai ser um grande juiz, no caso ela não sabia ainda da criança, mas diz, ele tem um voto de Narizeu, e depois ela vai ao seu esposo Manoá e conta disso, e fala: eu quero ver então que ele apareça novamente, e eles ali criam Sansão no caminho do Senhor. Se não fosse as instruções da mãe, e ali o pai sempre cuidando ali, se preocupando em mostrar para Sansão que ele deveria ser, com certeza ele teria caído muito antes do que ele teria feito. Por quê? Porque muitas vezes nós temos assim, mulheres sem nome na Bíblia, mas que têm uma preocupação em poder estar honrando o seu esposo e levando ali aquela figura, né? Então a gente percebe isso, a preocupação que a mãe tem em instruir os filhos no caminho do Senhor. O que falar de Isabel, criando João Batista, aquele que seria aquele que anunciaria, né, o profeta, o Messias, né? Diz o texto de Lucas, né, capítulo 1, versículo 80, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então a gente vê a preocupação de Isabel em instruir João Batista para aquele grande ministério que ele teria.
voz do que clama no deserto, né? Anunciai o caminho do Senhor. E o que falar das avós e mães de Timóteo, né? Que ensinaram, instruíram, era tamanho o impacto dela nas vidas de Timóteo, que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, recorda da maneira como ele havia sido criado. Então, 2 Timóteo 1,5 fala assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Então olha só, o impacto que elas tiveram na vida de Timóteo, para que o próprio apóstolo Paulo pudesse saber a maneira como ele vivia. E às vezes a gente não se dá conta. Então, quantos de vocês, né? Eu vi, fazendo um parênteses aqui, né, o pastor compartilhando a foto da mãezinha dele pregando numa Assembleia de Deus lá, um tempão já, né, que ela já, dava para ver ali, ela pregando a palavra de Deus, instruindo seus filhos no caminho do Senhor, e foi uma recordação que ficou para ele. Que Deus possa estar abençoando nesse momento, essas mães que têm esse momento especial, que instruem os seus filhos, que se preocupam em trazê-los para a casa do Senhor, que em casa gastam seu tempo. Por quê? Porque eu como homem falo, é um papel que caberia ao homem que é o sacerdote do lar, mas muitas vezes acaba sendo preenchido pela mãe. Nesse momento de pandemia, você que depois de chegar de um dia pesado de trabalho, senta com seu filho e com a sua filha para fazer a lição de casa. Eu sei como é difícil, e você tem vivido essa experiência, e tem passado, e tem tentado ser a melhor mãe, mesmo no meio dessa pandemia, no meio de tantas outras dificuldades. Eu tenho que te dizer uma coisa, minha irmã: o Senhor honra o seu papel como mãe, Ele enxerga você como mãe, e Ele quer te dizer que Ele ama você como mãe, porque Ele compartilha com você um atributo que é dele, que é de criar. Por que Deus nos ama? Porque nós somos suas criaturas, porque fomos criados por Ele, a imagem e semelhança, e por isso você ama o seu filho, porque muitas vezes nós refletimos essa glória da imagem do Senhor, tá? E aí a gente precisa lembrar muito bem disso, né? Mães que são capazes de influenciar os seus filhos. O que falar da mãe de Josias, né? Josias, depois de um grande período de reis maus, Josias promove uma das maiores reformas religiosas no reino de Israel, buscando o quê? Restaurar o culto ao Senhor. Diz que ele encontrou o livro da lei e mandou que lesse, e a Bíblia fala lá em 2 Reis, o 2 Reis 22, né, 1 e 2, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías, que era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda, né? A valiosa influência de uma mãe, com certeza a presença da mãe e a influência foram decisivos para mudar os rumos de Israel. E aí é isso que a gente tem que observar, a influência que você tem feito, que tem exercido sobre a vida do seu filho, é capaz de mudar até um rumo de uma nação, porque todo grande homem foi instruído a andar no caminho do Senhor. Todo servo do Senhor que se mostrou realmente um homem íntegro, é porque quando era pequeno, quando era jovem ainda, aprendeu com seus pais como deveria caminhar com o Senhor. E essa manhã eu quero concluir esse texto, lembrando você, de que você que perdeu a sua mãe, que perdeu o seu filho nesse momento, recorde dos bons momentos em que você passou junto, relembre esse momento, tire um tempo para recordar para o Senhor, lembre de todos aqueles momentos que você tinha, as instruções que você recebeu, as lições deixadas, isso é muito importante. E não tenha vergonha, chore diante do Senhor, porque cada lágrima é um momento de alegria que você teve a oportunidade de celebrar junto com esse seu ente querido. E também você como mãe, não abra mão do seu papel, que você se sinta desafiada a ser uma melhor influência no seu filho, e instruí-lo no caminho do Senhor, para que ele cada dia mais se consagre e busque viver a verdade do Senhor. Amém? Amém, irmãos, louvado seja o Senhor. Vamos ter o nosso momento de oração, vamos estar encerrando o